Bom dia, bom dia, bom dia. De antemão que vocês tenham um ótimo dia abençoado, repleto de bênção de Deus na vida de todos vocês. Parabéns para você que tomou a decisão de vencer a cama. Parabéns aqui para você que tomou a decisão de acordar nas primeiras horas de um sábado de feriadão, iniciando o mês de junho abençoado da melhor forma possível, que é participando do Café com Superação, que é o evento mais importante da Marca da Paz, sem medo de errar. E hoje nós vamos ouvir mais uma história de vida, uma história de superação de uma líder nossa extraordinária, Sheila Braga, de SP São Paulo, que veio aqui só para contar um pouquinho da história dessa. Vai estar lá no canal do Sistema Águias do YouTube, tá bom? E fique atento que vocês que estão me ouvindo vão ser os próximos aqui. Nós vamos ouvir todo mundo, porque é desse jeitinho que Deus quer, tá bom? Sheila, fique à vontade, é contigo, minha líder. Se precisar, estou por aqui, tá bom? Tá ótimo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, né? Estou um pouquinho nervosa, mas também orei por isso e tá tudo certo e vamos assim mesmo. Como o Altamir falou, obrigada, Altamir, também, meu líder, por essa oportunidade, né? Eu sou de São Paulo, meu nome é Sheila e eu sou da Marca da Paz desde novembro de 2023. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Tenho dois filhos. Não, primeiro quem é a Sheila, né? A Sheila, ela é filha do rei. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher muitíssimo abençoada. Meu Deus do céu, eu sou muito grata porque eu sou muito abençoada. Sou mãe, né? Sou filha, sou empreendedora e outras coisas também, mas eu quero só falar isso. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho dois filhos. Minha filha tem 25 anos. E ela é formada em engenharia civil. E meu filho, ele tem 12 anos. E ele é um futuro goleiro. Se Deus quiser, tem que profetizar na vida do meu filho, né? Em nome de Jesus. E ele. E meus filhos são uma bênção na minha vida. Eu sou muito grata porque eu tenho filhos assim maravilhosos. Eu acho que até errei. Tô nervosa porque eu acho que até errei a idade da minha filha, é 26. Eu tenho filhos assim maravilhosos, né? Eu sou muito abençoada. E eu conheci a Deus em 1999. Esse ano eu faço 25 anos na caminhada aí com Deus, né? Uma caminhada de altos e baixos, de alegrias e de choros e lágrimas, né? Quem não, né? E quando eu conheci a Deus, a minha filha era novinha. Eu vim de um relacionamento de 4 anos e eu acabei engravidando e tendo a minha filha. E eu falei assim para Deus, eu pedi, eu fiz uma oração, aquelas que você faz, que você não esquece, nunca. Aquela que você está no fundo do poço, você fica lá e cava mais para fundo, você coloca lá uma mola imaginária e pula nela e sai fora, né, do poço. E aí foi o que eu fiz, né? Eu orei a Deus e aí Deus agiu assim lindamente, assim. Deus permitiu que meu pai fosse batizado e depois me convidasse para ir para a igreja com ele. E aí eu fui batizada e eu falei para Deus, eu não quero que minha filha tenha assim que ela trace, né? Porque a gente faz escolhas, né? As escolhas elas são nossas, né? A gente não pode passar essa responsabilidade para outras pessoas. Mas eu não quero que ela tenha as mesmas, eu quero que ela tenha um direcionamento vindo de Deus e que ela não tenha essa oportunidade de ter as mesmas escolhas que eu tive. Enfim, fui batizada em 99, como eu falei, em 2001 eu já estava me casando, final de 2001. Conheci meu ex-marido dentro da igreja. Eu gosto de falar isso, gente, que eu acho muito especial, apesar de que fiquei brava com Deus depois por causa disso. Mas o meu primeiro beijo foi no altar,
E isso foi muito legal, porque eu queria realmente agradar a Deus. Então vieram, infelizmente, as traições, né? A Bíblia diz assim que, acho que é Eclesiastes 4:12, que fala que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, né? Assim, ele está falando de relacionamento, ele não está falando só de casamento, mas ele está falando de qualquer relacionamento. Todo relacionamento precisa ter Deus, né? Se não tem Deus, fica bem difícil. Então, eu acabou vindo a primeira traição, e eu falei, puxa Deus, eu não quero, né, desistir do meu casamento. E foram aí 7 anos, lutando pelo meu casamento, infelizmente algumas traições. Meu intuito aqui não é falar mal dele, porém, a minha história de superação faz parte dessa história de deserto, né? A minha história de superação faz parte da história do meu deserto, que eu tive que passar, né? E eu tive que passar, ninguém passou por mim. E eu queria perguntar para vocês, quem já passou por uma situação bem difícil na vida? Só vamos interagir aqui nós, para eu me sentir mais familiarizada com vocês. Quem passou por algum deserto? Uma coisa que deixou, foi bem difícil, não importa, de repente, não foi uma traição, mas uma doença, por exemplo, o Altamir, né? Que teve um problema de câncer, que ele compartilha com a gente. Mas eu acredito que cada um, né? Vários, né? Obrigada, Luciana, por. Ah, obrigada. Então, assim, nós todos vamos passar se não passamos ainda, né? Mas, enfim, foram várias traições. No meio dessa traição, veio uma filha. E vou contar um pouquinho, vou dar um pause aí, contar um pouquinho da minha vida profissional, porque eu quero muito exaltar, né, assim, o agir de Deus nas nossas vidas, porque nada que a gente vai passar é por um acaso, nada, definitivamente nada. Então, eu trabalhei com meu pai 17 anos, numa loja de móveis. Eu era uma espécie de faz-tudo. Eu vendia, eu entregava, eu montava móveis, e às vezes os rapazes que trabalhavam comigo, que é interessante que eu tinha 3 rapazes que trabalhavam comigo e a gente se dava super bem, e eu acredito que Deus já estava me treinando ali, mas enfim. E peraí, gente, deixa eu molhar um pouco a garganta. E aí, eu acabei gerenciando essa loja, acabei cuidando, como eu falei, uma espécie faz tudo. Inclusive, os rapazes que trabalhavam comigo falaram assim: Sheila, você está na profissão errada, você deveria ser psicóloga. E as pessoas chegavam e eu começava a conversar, e daqui a pouco as pessoas nunca tinham visto na vida, já estavam contando a vida dela para mim, e era. Enfim, por que eu estou comentando isso? Porque Deus, ele vai trabalhando, né? Como o Altamir falou, essa empresa é relacionamento, né? Então Deus estava de repente me treinando lá atrás já, né? De repente não, eu vejo dessa forma. E aí eu sugeri nesse meio tempo aí eu sugeri pro meu pai que ele fosse sócio do meu ex-marido, né? E eles viraram sócios. Então a gente tinha uma empresa de viagens e quando acho muito interessante enfatizar isso, porque qualquer momento que você está passando na sua vida, Deus ele responde às orações. É muito, muito louco isso. Ele responde. Eu falava assim para Deus: Deus, eu não vou atrás do meu ex-marido, porque eu não sou mulher disso e eu quero pedir para o Senhor que o Senhor colocou o seu Santo Espírito nele, o Senhor vai incomodar ele até ele revelar, ele vai me contar o que está acontecendo. Então, todas as traições ele me contava. Então, não foi algo que eu deduzi, né? Foi algo que eu realmente ouvi da boca dele. E aí eu também estava orando porque algo estava acontecendo e eu não quero falar sobre isso a fundo, porque aí já expõe a vida dele. Mas
algo estava acontecendo na sociedade dos dois, né? E eu falei para o meu pai, falei, pai, eu vou orar. E eu creio que Deus vai colocar na luz. E assim eu fiz. E orei, e Deus colocou na luz, como Ele é Deus. E nada ficou oculto diante dos olhos dele, né? Acho que Hebreus 4:12, né, amiga? Não sei se é essa daí, Sônia. E então nada ficou oculto, né, diante dos olhos de Deus. E então Deus colocou, chegou o grande dia, Deus colocar tudo na luz. E aí foi que quando eu contei para o meu pai, que meu pai é meu pai, meu conselheiro, meu amigo, meu confidente, né? E ele é meu irmão na fé. Então, assim, eu falei para o meu pai naquele momento, pai, olha, eu tenho sido passado por isso há mais de anos. Eu nunca tinha falado nada para minha família, porque eu realmente queria lutar pelo meu casamento. Então chegou o grande momento, minha vida virou assim 360 graus. Ah, meu ex-marido era o cabeça da empresa de viagem. A gente vivia uma vida bacana, não era assim esbanjando, mas a gente era empresário, a gente comprou um sítio, a gente tinha uma vida legal. Vamos dizer que a gente estava nadando no dinheiro, não era isso. Eram épocas de vaca gorda. E aí, ele saindo da empresa, que na verdade ele acabou que o que aconteceu, ele se afastou de Deus, então acabou fazendo muitas coisas, né? E uma das coisas fez com que ele saísse dessa empresa, que a sociedade acabasse. Só que como ele era o cara que trabalhou a vida toda em agência de viagem, então ele tinha muitos contatos e ele acabou levando as empresas com ele. O que começou a acontecer? Começou né, as coisas decaírem, decaírem. E meu pai, querendo ser muito correto com os funcionários, começou a indenizar todos eles, né? Começou a sair um por um e ficou um único. E ele indenizou. Nisso que ele indenizou, ele acabou se endividando e acabou envolvendo a loja dele também para poder pagar essa dívida. Então ficou vários fatores. Resumindo essa parte aí, a agência veio a falir, né? E a loja também. E quando eu me separei, que tudo isso aconteceu, eu me senti muito responsável por tudo isso. Confesso que até culpada, porque eu falei assim, puxa, por que eu fui sugerir, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas por que eu fui sugerir que meu pai fosse sócio do meu ex-marido, enfim. E veio, infelizmente, a depressão, porque aí veio o emocional do casamento, a bomba de Hiroshima do trabalho, né? Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Na verdade, quando acontecem as coisas com a gente, acontece tudo ao mesmo tempo, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui me tratar. Na verdade, na época, eu consegui. É, eu passei por psiquiatra, não tenho nem um pingo de receio de falar isso. Eu acredito que a gente passa por fases, apesar de que eu também passei no psicólogo, apesar de que eu nunca admitia ficar tomando remédio, era uma coisa que eu não queria. Então, logo depois, se passaram um tempo, talvez um ano, eu já não queria mais tomar remédio. Acabei melhorando, saí daquela situação, daquele cenário, né? E para eu decidir o que eu ia fazer na minha vida, eu costumo dizer hoje que eu precisava estar com a mente menos barulhenta, porque a mente barulhenta, ela atrapalha a gente de viver. A mente barulhenta, ela atrapalha a gente de ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente fala que ouvir a voz de Deus, né? Ai, Deus, o Senhor não me responde. E sim, Deus se calou. Ele se calou. Mas acho que minha mente estava tão barulhenta, emocionalmente falando. Bom, enfim, aí quando eu fui tomar
os remédios eu penso que Deus colocou pessoas na minha vida, né? E aí eu acabei conhecendo um farmacêutico e ele falou assim: olha, eu sei que é antiético isso, mas eu vou falar uma coisa para você, sai dos remédios, vai desmamando aos poucos, toma florais, e assim eu fui. E eu fiquei muito feliz por isso, porque eu não aceitava e não aceito tomar remédios, enfim. E aí, deixa eu tomar só uma água. E aí foi quando eu fiquei bem assim, né? E com 1 ano e 8 meses eu resolvi me divorciar. Aí foi outro baque, porque eu, pelo menos, não casei para me separar. Eu casei dentro da igreja, então eu não me casei para me separar. Então foi um baque, né? E aí eu tive uma crise pior do que a primeira. Eu fui parar no pronto-socorro com a minha mãe. Aí entrei na sala do médico e o médico olhou para mim, pode falar, eu tô com crise de depressão. Aí ele falou, já sei, se separou. Aí eu falei, se divorciou? Quem deu entrada no divórcio? As primeiras palavras do médico. Falei, eu, doutor. Ele falou, tão arca com as consequências. Aí me atendeu, foi uma faca na caveira, como diz o Davi. Mas aquilo me salvou, gente, de tal maneira assim que eu fiquei muito grata pela vida do médico. E o médico, ele era boliviano, então minha mãe falou assim: como você entendeu ele? Eu pensei comigo, foi Deus, né? Que ela falou que eu não tinha entendido nada da conversa. Tá tudo certo, que era para ela não entender mesmo. E aí eu peguei e falei assim, fui atendida, me medicou, tal, falei assim, doutor, o senhor pode me encaminhar para o psiquiatra? Que até então eu estava no SUS, já não tinha mais convênio, por causa dos desfechos das histórias, né? E aí ele falou assim, olhou bem sério nos meus olhos, falou assim, não. Eu falei, como assim, doutor? Eu preciso, eu não tenho convênio, eu preciso que o senhor me encaminhe. Você, você quer viver o resto da sua vida tomando um remédio? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou, então luta contra. E eu fui com aquela segunda faca na caveira de novo para casa. E fui, tomei, me mediquei e fui embora. E aí, os anos se passaram, eu realmente me divorciei. Muitas coisas aconteceram, talvez não seja nem o caso de falar, mas o ponto é que minha vida, ela virou assim de 360 graus. E eu lembro muitas conversas com a minha filha, porque na época ela tinha uns 17 anos, quando eu me divorciei. Então foram muitas lágrimas juntos, muitas conversas. E eu só falava para ela, filha, vai passar. E, e, e a gente tem que passar, ninguém pode passar pela gente. Tá doendo? Tá doendo muito. Eu lembro que nesses assim, essa crise, né, vamos dizer assim, de depressão, depois eu melhorei, né? Mas assim, eu fiquei assim, qualquer coisa eu ainda ficava com um pé dentro e um fora. Eu lembro quando a minha filha tinha aproximadamente, logo que eu me divorciei, então ele tinha aproximadamente uns 3, 4 anos, mais ou menos. E já fazem 10 anos que eu me separei. E aí eu falei para e meu pai, ele estava com o pai dele, o meu filho, e eu estava passando uns dias na casa do meu pai, e eu estava lá, trancada no escuro, no quarto, e meu pai falou assim, Sheila, eu vou trazer o Nicolas para você. Eu falei assim, não, pai, não tá. Ele tá bem lá com o pai dele. Me dá um tempo, pai. Ele falou assim, mas eu tenho certeza que vai te ajudar isso. Aí eu olhei pro meu pai e falei assim, pai, por favor, não traga. E eu sempre fui mãezona. Eu sempre fui. Tanto que eu fiz questão de falar no começo, eu sou mãe, eu sou filha, né? Então eu sempre fui mãezona. Só que naquele momento eu não tava
Eu estava muito mal. E aí meu pai foi super obediente, ó, e trouxe meu filho naquele mesmo dia. E meu pai morava numa chácara, tinha um lago. E aí no dia seguinte eu fui pescar com meu filho, né? E aí fui interagir com ele, ficava o tempo todo com ele e aí foi que eu melhorei. Então, o que eu aprendi, né, com essa lição, né? Se você se entregar, você vai ficar de mal a pior. Mas se você lutar contra, até mesmo como disse o médico, que eu precisava ouvir isso, porque depois eu entendi que não era o médico que estava falando, era Deus que estava falando comigo, através da vida do médico. Então, eu lutei com as forças que eu encontrei dentro de mim, dentro da Sheila guerreira, da Sheila batalhadora. Eu falei assim, eu preciso resgatar a minha essência. E, gente, eu não tenho medo de falar, não. Fui para frente do espelho. A melhor coisa é você falar com você mesmo. A melhor coisa. E eu falava, sem saber, né, que hoje eu entendo melhor, mas sem saber, eu falava palavras positivas para mim mesma. Você é mais que vencedora por causa de Cristo. Você não nasceu tomando remédio. Você não vai ficar pro resto da sua vida tomando remédio. Você não merece essa vida. Aconteceu? Aconteceu. Mas bola pra frente. Você é vencedora, você vai sair dessa. Você vai conseguir. Eu acredito em você. E você é maravilhosa. O que ele fez é problema dele com Deus. E pronto, minha vida seguiu. E o que eu posso dizer sobre isso, né? O que eu posso dizer sobre isso? Se eu olhar para o cenário da minha vida hoje, não mudaram muitas coisas. Logo depois também a loja faliu. Fazem 3 anos que a loja faliu. Então, financeiramente, eu vou dizer, vou profetizar igual o Altamir fez na minha vida. Eu creio que eu estou no lugar certo, eu creio que eu vou crescer na empresa, e eu creio que foi Deus que me colocou aqui. Mas eu estava um pouco perdida financeiramente, profissionalmente, vamos dizer assim, e automaticamente financeiramente. Então, se eu olhar o cenário da minha vida, não mudou muita coisa. Não mudou. Mas quem mudou? Eu. Eu mudei. E depois que eu fechei a loja, aí foi outro pack, vai eu tomar remédio de novo. E Deus falou: opa, peraí, sua mente está menos barulhenta agora, vamos agir aqui. E colocou uma mulher na minha vida, uma terapeuta, que mudou assim, foi um marco na minha vida. Eu não tenho dúvida de que foi Deus que permitiu que eu conhecesse ela, Luciana Lemos, o nome dela, hoje ela é minha mentora. E assim, mudou, virou a chavinha, assim. Então, eu creio que hoje, a Sheila de hoje, né, é outra Sheila. Como eu falei, o cenário, ele continua o mesmo, mas eu mudei. E eu mudei, assim, e eu falei assim, gente, não importa a circunstância, eu vou decidir ser feliz em qualquer circunstância que eu viver. E a Sônia, de um tempo para cá, né, talvez um ano para cá, amiga, que a gente está bem pertinho agora, né, ela vê, eu acredito que ela vê isso em mim, né, eu acredito que ela vê uma pessoa feliz. E, e eu sou. E eu perdoei tanto meu ex-marido, não tenho problemas nenhum, não tenho medo de falar que eu não tenho problemas nenhum. Meu coração tá super liberto disso. E eu acredito que, vou usar as palavras do Altamir, é uma chave, né? A chave do. Pega essa chave. É o perdão. Perdão, ele liberta. O perdão, ele liberta você.
que precisa perdoar. Ele não libera somente a outra pessoa, porque no mundo espiritual isso é tão sério. E você perdoando, você destrava as bênçãos no mundo espiritual para você. Eu creio muito nisso. Então, e perdoar não tem a ver com a pessoa te pedir perdão. Perdoar é decisão. Você precisa decidir perdoar. Então, é só você e Deus. E você não carrega mais aquele peso, né? Então, eu acredito que pelo que eu aprendi com Deus, pelo que eu aprendi, pelo que me ensinaram, vamos dizer assim, você destrava bênçãos, bênçãos no mundo espiritual com isso. Então, hoje eu decidi fazer isso. Hoje não, já faz um tempo, na verdade, graças a Deus. Então, o que eu aprendi com tudo isso, né? Eu aprendi que Deus, ele trabalha. E ele trabalha no sofrimento. E a gente vê o sofrimento como uma maneira muito ruim, né? A gente não aceita. Eu brigava com Deus, ficava brava com Deus, porque eu fiz tudo certo. Como assim, Senhor? Como assim? E a gente se vitimiza, e a gente tem total responsabilidade do que a gente fez na nossa vida, das escolhas. Isso é problema nosso, não é problema de Deus. Deus permitiu, Deus permitiu que eu casasse com ele, Deus permitiu. Mas quem somos nós para não sofrer? Ele não poupou nem o filho dele. E quando eu entendi isso, e eu entendi uma coisa que eu quero falar aqui, depois que minha mente não estava mais barulhenta, por isso que eu falei da mente barulhenta. O que é a mente barulhenta? É seu emocional abalado. E quando o seu emocional não está mais abalado, flui. E eu entendi numa pregação que Deus falou comigo, que o sofrimento é para nos santificar, para irmos para o céu. Só que eu vou falar o meu comentário sobre isso. O sofrimento, ele nos lapida, ele nos transforma, ele nos prepara para algo maior que Deus tem para nós. Então, assim, não sei da vida de ninguém, mas eu sei que se Deus permitiu algo bem ruim na sua vida, é que Ele tem algo bem grande para você. E você precisa aceitar o processo. É doloroso, mas precisa aceitar. Eu não vou dizer para você que eu fui boazinha, não. Eu reclamei bastante. Mas o dia que eu decidi parar de reclamar, porque tinha acontecido isso comigo, minha vida mudou, meu coração mudou, minhas atitudes mudaram. E é tudo sobre Deus. Deus permite. Se Deus permitiu Jesus morrer e sofrer por nós, quem somos nós na fila do pão para não sofrer? Ele está nos santificando para levar para o céu. E aí vou falar da Sônia, né? A Sônia, meu Deus do céu. Eu não sei nem se vou ter tempo para falar, gente. Fala aí, Altamir, se eu vou ter tempo para falar. Tem sim, se quiser ficar até meio-dia, é dia pra gente hoje mesmo. Você vai Meio-dia trabalhar. não. Minha amiga Sônia tem que trabalhar. Aí, a Sônia. A Sônia, gente, é o agir de Deus. A Sônia, eu conheci a filha dela primeiro, porque nós nos conhecemos no mesmo setor da igreja. Depois fui conhecendo a Sônia, aí depois veio, ela foi foi quando Deus começou a nos aproximar, vou falar assim, porque eu vejo Deus hoje. E ela foi cuidar dos pais dela no Pernambuco, né, amiga? Pernambuco. E quando ela voltou, ela precisou se ajeitar e Deus usou minha vida para ajudá-la, porque nós fomos parar na mesma célula, vou falar assim para que todos entendam. E a gente foi parar na mesma célula.
E eu nem era da mesma região que a dela, mas eu fui para lá. Deus purinho. E foi aí que a gente começou a meio que se aproximar. Aí um dia, eu trabalhava na Mary Kay e ela já trabalhava na Maravilhas da Terra. Então a gente ficava uma tentando puxar a outra para eu puxando ela para Mary Kay e ela me puxando para Maravilhas da Terra. E ficamos assim nessa luta saudável, vamos dizer assim. E aí foi quando eu falei assim, amiga, vamos fazer um evento nós duas? Você vai. Aí eu acho que ela já estava na Marca da Paz, não estava, amiga? Você tinha acabado de entrar na Marca da Paz. Eu falei, vamos fazer, eu levo o Merki e você leva a Marca da Paz. Fechou. Gente, aquele dia não tinha uma alma. Acho que ninguém comprou da gente, não foi, amiga? Ai, verdade, verdade, verdade. Acho que eu também vendi. Mas a gente passou uma tarde inteira lá e o que Deus estava fazendo? Nos aproximando. E aí, ela trabalha com o Paulo também é meu amigo, conheço. Acho que eu conheço o Paulo antes de conhecer a Sônia, porque a gente era do mesmo setor da igreja. Então, um dia eu estava comentando com ele, a gente conversando, eu falei, Paulo, tá acontecendo isso e isso na minha vida financeira, não sei nem o que fazer. Ele falou, vem trabalhar comigo, Sheila, vem trabalhar comigo. E foi quando eu fui trabalhar com ele, e a Sônia que tinha acabado, eu falo para ela que foi eu vou falar isso porque é muito legal falar isso para todas as pessoas que estão aqui, inclusive eu me incluo nessa, porque foi o que fez toda a diferença. Porque até então eu não queria entrar na Marca da Paz. Não estou mentindo, não foi amiga. Falei, não, eu mudei de ramo, eu não quero mais trabalhar com vendas, eu não quero mais trabalhar com marketing multinível, não sei o quê. Comprava Maravilhas da Terra com ela, né? E a gente, enfim. E aí ela voltou do resort. Gente, essa mulher brilhava. A Sônia já brilha pessoalmente. Ela já tem um brilho. Mas ela brilhava no nível hard, assim. Ela veio, ela, amiga, eu preciso falar com você, que você deveria estar lá. Era você. Olha, acho que foi ela também, eu não sei quem foi, se foi o dono da empresa, sei lá quem foi, que falou assim: olha, visualiza uma pessoa que você gostaria muito que tivesse aqui. Ela contando para mim. Amiga, não tinha outra pessoa que eu pensava a não ser você. E eu falei, uau, acho que a pessoa tem mais visão por mim do que eu mesma, né? Falei, uau. E aquilo, gente, me chamou muita atenção. E eu falei assim, amém, vou entrar. E aí, logo depois, o Paulo me dispensou. E depois que eu entendi, eu falei assim, amiga, você entendeu o que Deus fez? Falei, se ele só me aproximou de você. Aí, quando ele concluiu o que tinha que concluir, eu fui embora. E tá tudo certo. E vou mais além. A Andrea, gente, a Andrea tá aqui me ouvindo. A Andrea foi Deus, Deus purinho. Como que eu conheci a Andrea? Através do trabalho do Paulo e da Sônia, da Purifique. Fui lá fazer um serviço, lá na loja dela, e aí parecia que a gente se conhecia há anos. Foi assim, uma sintonia, assim, uma coisa bem gostosa, assim, que depois a gente ficou falando, nossa, parece que a gente se conhece há anos, né? E não tem como não falar da Andrea também, nesse mover de Deus, porque eu vejo ela. Eu vejo Deus também colocando ela nas nossas vidas. E a Andrea, eu também apresentei minha mentora para ela, né? E um dia eu convidei ela para participar de uma reunião nossa da igreja. E aí ela falou: Nossa, o que é essa pulseira? Olha como a gente é limitado, né? Aí eu falei da pulseira para ela. Aí eu quero uma. Aí a Sônia, fala para ela se cadastrar e comprar direto, não sei o quê. Aí depois ela foi para casa e me ligou de volta. Eu já sei, vou vender marca da Paz aqui na loja.
Aí eu falei, gente, olha como a gente se limita, né? E eu vejo o agir de Deus, porque olha só, eu também conheci a Andrea através da Purifique. Ai, fiquei 6 meses na Purifique, 8 meses talvez no máximo, nem sei fazer as contas. Para ser sincera, não fiz a conta de quanto eu fiquei lá, mas foi o suficiente. Porque Deus, ele permite todas as coisas nas nossas vidas. Ele me colocou. A Irani também, que entrou comigo, apesar de que ela tá mais devagar, mas Deus me colocou pessoas. A Irani é uma amiga que eu conheci na época do divórcio, né? E Deus, assim, foi acrescentando pessoas na minha vida, né? Que fariam diferença, que fizeram diferença. Então, o que eu tenho para dizer é que é isso, é você aceitar o processo, porque Deus está trabalhando. E ele trabalha muitas vezes calado. E isso dói, né? Porque a gente ora, ora, responde, Senhor, porque o Senhor não está me ouvindo. Parece que está indiferente, parece que está distante, parece que não se importa. E não, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nos detalhes. E eu vejo mais claramente com a vida da Sônia, da Andrea, da Irani. A Irani chegou assim num momento crucial, também foi usada por Deus de uma maneira incrível. Assim, eu nem a conhecia, eu estava brincando com uma irmã dentro da igreja e ela falou assim: Nossa, que sorriso bonito. Eu falei: Obrigada, irmã. Mas você não sabe como é que eu tô por dentro, né? E aí a outra irmã falou assim: Vai pro retiro dos solteiros, vai ser bom para você. Aí eu falei assim: Mas não, rapaz, o retiro de solteiro semana que vem, nem pensei em retiro de solteiro, nem tenho dinheiro para isso. Aí a Irani falou assim: Se você crê que Deus pode te levar, mesmo você não tendo dinheiro, você vai, você crê que você pode ir. Aí eu fiz assim, ó, creio. No dia seguinte, meu retiro estava todo pago e eu fui para o retiro através da vida da Irani, que está aqui também com a gente. Não está aqui nesse momento, mas não tem como não falar da Irani, porque também ela foi um agir de Deus na minha vida. Mas é isso que eu tenho para falar, essa é a minha história. E sim, é uma história de superação, né? É uma história de agir de Deus, do agir poderoso de Deus. E eu não tenho dúvida que sempre foi Deus. Sempre Deus agiu, sempre Deus colocou pessoas na minha vida. Deus, ele me sustentou. Deus, ele me carregou no colo. E hoje eu consigo agradecer por tudo que eu passei. Porque tudo que eu passei foi bom, foi benéfico, o retorno foi positivo. No que eu me tornei, no que eu me transformei e ainda continuo me transformando, é um processo, né? Filipenses 1:6 fala, ele vai terminar o bom trabalho que começou na vida de cada um de nós. Então, é um processo, mas hoje eu me sinto curada totalmente, feliz, grata, abençoada. E glórias a Deus, que toda honra e glória sempre seja dada a Deus. É isso. Obrigada por vocês me ouvirem. Bora, bora, bora. Quando eu falo bora, bora, a terceira vez é porque eu tô pensando as palavras para a gente soltar aqui de bênção. Pessoal, estudo de perfil das pessoas, entendeu? Você é visível quando a pessoa tem ressentimento e quando a pessoa ela não tem, principalmente a forma do olhar, entendeu? Mas enfim, vamos lá. A Sheila, em momento nenhum, ela trouxe um ressentimento de dor. Ela falou 40 minutos com um sorriso no rosto. E ela falou de dor, tá? Ela falou de dor. Então já pega essa visão sem dor. Ela não focou em dor. Sem ressentimento, ela não focou no ressentimento. Atrai o crescimento. E isso eu aprendi com a Sheila hoje, tá? Sem dor.
E quando eu falo sem dor, é mesmo tendo dor, tá? Sem ressentimento, com dor do que aconteceu. Mas ela entendeu que atraiu o crescimento. Sheila, você mudou sim, porque o cenário não te define, eu falo sempre. O que define é o que Deus colocou no seu coração, e você falou aqui. O cenário meu, ele não mudou muito, mas eu mudei. Gente, se você falar abertamente agora, eu mudei, isso traz uma força tão grande espiritual e emocionalmente na sua vida que você não tem essa noção do quanto vocês são fortes. Eu mudei, eu decidi. Quando você põe o eu na frente e você fala essas palavras que atrai, meu, é outro cenário que você vive. De novo. Ah, tudo na vida é um processo. Tudo na vida já foi feito um desenho de um processo de vida. Entenda que tudo na vida tem um porquê, tem um porquê, tem um porquê. I- Indiferente da dor, indiferente da dor. E todo mundo vai ter uma dor. Todo mundo tem uma dor, o lado A e o lado B. Aí depende de como você encara essa dor. Ela encarou sem ressentimento. Por isso que lhe atraiu o crescimento. Atraiu o crescimento para ela. Você falar de tudo que ela passou na vida dela, e ela falar, eu não quero expor ninguém, não quero. Eu já perdoei. O perdão gera bênção, tá, gente? Perdão gera bênção. Não se culpe. Não se culpe pelo próximo. Não se culpe a ti mesmo. Eu falo sempre, errado não é o erro. Errado é ficar no erro. Solta esse perdão, que o perdão ele gera bênção. E sabe qual foi as palavras que a Sheila mais falou? Deus. Acho que é por causa da minha camiseta, né? Brincadeira à parte, mas ela falou muito de Deus. 10, 20, 35 vezes. A segunda palavra que ela mais falou, e foi uma das primeiras pessoas que eu vejo falar isso, deu 5, 10, 15, 27 vezes, foi bênção, tá? Bênção, abençoada. Ela já começou a live, começou a sua história falando: eu sou muito abençoada. Com dor, com feridas, cicatrizes, que faz parte da vida, mas eu sou muito abençoado, abençoada. Aí eu gosto de fazer essa pergunta. Do que você está se queixando mesmo? Do que você está se queixando mesmo? Eu sou muito abençoada, atraindo bênção, porque tá falando. Ela já pegou a chave, tá? Ela pegou a chave. É isso, gente. É a gente que complica, descomplica, vai na simplicidade. Ela falou, e a terceira palavra, que é automaticamente, foi pai. O quanto que o pai dela foi e é referência na vida dela. Ele falou 5, 10, 22 vezes. É uma pessoa que é ligado na vertical, que foi o que eu trouxe ontem. Tem esse cordão com Deus. Automaticamente ela tem referência no cordão do pai, nele paterno, e entendeu que a vida é bênção, porque bênção gera bênção. A gratidão gera bênção. A dor do processo, você entendendo que é algo de evolução, gera bênção. Rancor não gera bênção, tá, gente? O rancor, ele gera ódio. Entendeu? Então as pessoas às vezes estão pegando e perdendo o time, o tempo da evolução pelo simples fato de estar vivendo de rancor. E é difícil mesmo. Mas ele pega e já libera isso, porque Deus tem coisas extraordinárias para vocês. Muito de vocês, pelo processo que vocês estão passando, ou que vão passar, vai servir de autoajuda para você e de ajuda para o próximo.
porque Deus ele vai te curar para a sua vida servir de cura para a vida do próximo, de inspiração para a vida do próximo. É assim que acontecem os milagres, tá, gente? Assim que acontecem os milagres. E todo milagre existe pessoas, e melhor, existe anjos em forma de pessoas. Ela teve alguns anjos na vida dela, o farmacêutico, teve o médico. Deus usa pessoas, anjos em forma de pessoas. Às vezes as pessoas falam as coisas que nem sabem o que falou. E é essa visão, gente. Essa visão. Entendeu? O que eu falo sempre, cuida de pessoas que Deus ele cuida de você, porque ele vai pôr pessoas para cuidar de você. Essa líder com a Sônia e os demais líderes, a líder deles maior, a diamante deles, foi embora. E esse pessoal, eles decidiram ficar com o Altamir na Marca da Paz. E essa rede inteira, a equipe inteira, elas decidiram ficar. Eu fiquei assim de boca aberta na época. Nós vamos ficar, Altamir. Eu falei, que? Nós vamos ficar com você. Nós vamos ficar na Marca da Paz. A tia Raquel e o Joãozinho também. A equipe inteira ficou. Você sabe o que é isso, gente? Eles entenderam o nosso propósito. Olha essas pessoas que estão chegando aqui. Então, sim, no financeiro, sim, mas a gente percebe que estão chegando à marca da paz para ser pegadas e curadas e tratadas em outras áreas, principalmente o emocional e o espiritual. É isso que está acontecendo com a gente. É isso que está acontecendo com a gente. É só ver o que está acontecendo em volta. Acontecendo em volta. Você não está longe do erro. E aí que tá a cilada, tá? É achar que você está acima do bem e do mal. Mas ao mesmo tempo, aí tá a chave. Porque o erro, ele te obriga a ir atrás do perdão. E o perdão gera bênção. Ela falou, é na dor que a gente cresce. É na dor que evolui. Se não tem dor, não tem o crescimento. Ninguém cresce na fase boa. Ou melhor, na fase boa você se estabiliza. Você estabiliza. Você cresce é no fundo do poço. E no fundo do poço vem aquela oração que você nunca esquece. E eu me lembro a minha oração no fundo do fundo do fundo do poço. Senhor, não me leve, eu tenho que cuidar do meu filho. E o meu filho em cima de mim falando, pai, eu sou o seu remédio. Não me leva, Senhor. Me dá até os 120 anos. Não sou besta, né? Vai saber se eu peço 20 anos. Fala, tá bom, filho, só 20 anos e chego. Eu já pedi até os 120, né? Eu sou filho de Chico. E é sério, gente. No fundo do poço vem aquela oração, que é a das mais fortes. É aquele momento, é você, a solidão, entre aspas, do mundo e a conversa franca com Deus. Todo mundo passou por isso. Todo mundo passou por isso. E é aí que dá o destravar de muita coisa. Aí que dá o destravar de muita coisa. E é o que aconteceu com a Sheila. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Ela falou diversas vezes: uma mente com muito barulho não escuta Deus falando, não escuta Deus te guiando. Por que que a sua mente está com tanto barulho? E geralmente esse barulho é as pessoas que estão pegando e colocando em volta de você, elas estão berrando, elas estão tirando a sua paz. E eu falo sempre: a paz não se vende por nada nesse mundo. Sejam felizes. A felicidade incomoda. A Sheila falou 40 minutos aqui, 45 minutos com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto. E isso é dádiva de Deus, tá? É bênção de Deus mesmo. É bênção de Deus. Indiferente do que você está passando, indiferente da sua luta, indiferente do cenário,
fale com um sorriso no rosto. Isso é sentimento de gratidão, de gratidão. Vai estar batido? Ergue a cabeça. Vai estar com dor? Ergue a cabeça. Tá com vontade de chorar? Chora no quarto com Deus. Sai do quarto, enxuga as lágrimas, ergue a cabeça. A gente aqui só abaixa a cabeça para orar, para falar com Deus, em respeito. A gente não abaixa a cabeça aí para o mundo. Não abaixamos. Isso agora é regra na marca da paz. Ninguém abaixa mais aqui a cabeça. Não abaixa mais. Só em oração. Só em oração. Sheila, muito obrigado, Sônia. Olha a responsabilidade que tu tem. A Sônia me deu trabalho para me trazer para a Marca da Paz, tá, gente? Ela já me acompanhava, ela era de outra rede da Maravilhas, mas aí as outras equipes queriam vir participar dos meus treinamentos às 6 da manhã, tá, gente? Eu já fazia os treinamentos lá atrás, às 6 da manhã, aí começou um falar pro outro, um falar pro outro, eu fui ver, tinha um monte de gente de outras equipes, e eu nunca segurei bênção, entendeu? Eu não ganhava nada com as outras equipes, de ponto. E eu abri os meus treinamentos para um monte de líder, um monte de equipes, e a Sônia foi um desse pessoal que veio na época para participar os meus treinamentos de manhã, e quando a empresa fechou, eu demorei um mês para trazer, bichinha teimosa, viu? Teimosinha. Depois ela não quis mais sair, não quis mais sair. Obrigado, Sônia, pelo voto de confiança. Obrigado por vindo. Lidiane, um baita responsabilidade que você tem com essas mulheres, tá? E esse é o nosso trabalho, cuidar de pessoas, entendeu? Cuidar de pessoas, entendeu? Vocês vão ser atacados, vocês vão ser apontados, mas cuidar de pessoas, tá bom? Eu vou dar a Sheila uns minutos para você fazer as considerações finais, tá bom, minha Leda? Pode ficar à vontade. Ai, obrigada. Dê honra, peraí, dê honra para quem merece honra, né? Então, eu falei da minha mãe, mas eu falei pouco, eu me senti mal por isso. Falei, meu Deus do céu, minha mãe, meus pais, né? Na verdade, foram as pessoas que me acolheram no momento mais difícil da minha vida. Então, eu preciso dar honra para minha mãe. Minha mãe cuidou de mim, minha mãe me amou. Minha mãe, nos momentos mais difíceis da minha vida, meus pais me amaram muito. Então, assim, dê honra a quem merece honra, né? Então, era isso, era só isso que eu falar. E muito obrigada pela oportunidade de compartilhar minha história e minha superação para cada um de vocês, tá? É isso, obrigada. Então vamos pegar o gancho. Nós aqui no pai, nós colocamos um S, fica paz, e tá tudo certo, tá bom? Fica os pais. Então, nós falamos dos pais aqui, que eu sei que é nessas horas que a gente conhece o pai, ô saudade lá do seu Chicão, hein? Mas é isso aí, gente. É, é Deus purinho, eu falo muito isso, né? É que nem a Sheila também, nós falamos muito essa frase. É Deus purinho. Eu comecei essa live falando com vocês, presta atenção naquele louvor. E aquele louvor, ele tem muito que a Sheila falou aqui, muito de vocês, a porta fechada, a dificuldade, tudo tem Deus, entenda que tudo ele tem Deus. Eu vou pôr esse louvor de novo, depois eu vou trazer aí para vocês algumas estratégias, algumas coisas que vai acontecer agora no mês de junho, não sai da live, mas presta atenção na letra, na letra, na letra. Tudo eu sou intencional, é a chave 18. Tudo eu tenho intencionalidade para fazer, tudo. E às vezes a gente está se queixando de uma porta fechada. E porta aberta e porta fechada é Deus. Tem um porquê, tem um propósito. E esse louvor fala disso. O dia que eu escutei esse louvor, foi não. Suba no meu lugar, espera aí, o meu lugar. Daqui a pouco eu explico isso para vocês, tá bom? Mas eu vou por aqui rapidinho, é 5 minutinhos. Ah, pronto. Compartilha a tela.
Eita, gente, é isso aí. É, eu escutei muito esse louvor ali no para São Paulo quando faleceu o seu Chico, meu pai. Vou fechar aqui. E a gente não entende o que é tempestade, porque as portas estão fechadas. Aí você começa a pegar essa visão que tudo é Deus. Tudo é Deus. E foi hoje o que trouxe para a gente a Sheila. Entendeu? Ela entendeu que tudo era Deus. Foi por isso que ela trouxe uma história de superação, de muita dor, com um sorriso no rosto. Um sorriso no rosto. Ela já pegou a visão. Entendeu? Já pegou essa visão. E quando fala, eu pedi para subir no meu lugar, Moisés, é para subir num monte para falar com Deus, para ver a face de Deus. E fazia isso, Moisés. E isso ele quer falar o quê? A bênção sua. Você está passando ela para outra pessoa, porque você está com medo. O medo, ele tá te travando de você ter uma intimidade com Deus, de ter uma intimidade do seu propósito, de você ter uma intimidade com o que Deus ele tem de projeto para sua vida. Às vezes, hoje você está num cenário de luta e você não entendeu que é aí que está Deus querendo falar contigo. É aí que está Deus, entendeu? Então, fique atento aos sinais. Tem muita coisa que a gente não vai entender de imediato mesmo. Entendeu? E quando fala a tempestade, é o que você está passando. Indiferente que seja uma perca de um ente querido, que seja um divórcio, uma separação, que seja uma briga, que seja a parte do financeiro, mas tudo é Deus. Existe um propósito e um porquê para tudo nessa vida. Por isso que é bom demais a gente trazer história de superação, onde a pessoa vem sem dor, mesmo tendo dor, vem sem ressentimento, porque ela entendeu que isso atrai o crescimento e principalmente o perdão gera bênção, gera um bênção. Enquanto você não perdoar, e ela falou bem que eu marquei aqui, tá? O, o perdão é pessoal, intransferível, ele é decisão. O perdão é por você. Então libere esse perdão diferente do que você fez ou do que fizeram contigo. Mas libera e continua, vá, continua e faça o seu melhor. Não peque, não erre mais. Essa visão, tá bom, gente? Sheila, muito obrigado mesmo, tá? Obrigado para você trazer a sua história de superação. Vamos se ver daqui uns dias lá no resort, né? Você, a equipe de vocês, entendeu? E é isso aí, gente. Isso é café com superação. Isso é o que eu falo, é a nova MKP. É uma MKP humana. É a gente parar para começar a pegar e ouvir mais a nossa liderança, ouvir os nossos consultores, ouvir o nosso líder. Esse mês nós vai implantar um jeito Águias mais forte dentro da marca da paz. O que que é o jeito Águias? Relacionamento. Então, nós vai pegar uns 10 dias de relacionamento que é através de alinhamento geral. Nós vai começar descendo. Alinhamento, alinhamento. O que é um alinhamento, Altamir? É, é ouvir a nossa liderança, é ouvir o nosso líder, é ouvir o nosso consultor, é tirar um planejamento, é fazer norte no mesmo propósito. Então, nós vai começar isso muito, muito forte agora no mês de junho. Já passou os 90 dias de experiência, já passaram os 90 dias para a Marca da Paz aceitar o feed Chico, ele enquanto líder. E agora nós vai começar muito mais forte, porque as nossas famílias, a sua família, a minha família, ela tem pressa da gente fazer esse negócio dar certo. Ela tem pressa. A Sheila, ela tem pressa de fazer dar certo aqui dentro. E a gente vai fazer dar certo. Também vamos junto, junto mesmo fazer algo. Um, dois, três, encerrando essa gravação.